E um certo dia, chegou-se a Cristo, né, um dos escribas. Diz a Bíblia que chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Nós sabemos que lá no Decálogo, que é os 10 mandamentos da lei de Deus, que foi escrito pelo dedo do próprio Deus nas tábuas, as tábuas que Moisés depois guardou lá na Arca da Aliança, foi escrito lá os 10 mandamentos. E sabemos, louvado seja o nome do Senhor, de que são mandamentos para o relacionamento, o bom relacionamento do homem com Deus e também o bom relacionamento do homem para com o homem. Porque nós tanto precisamos ter um bom relacionamento com Deus, como também precisamos ter um bom relacionamento aqui embaixo entre nós, independentemente da sua cor, se você é moreno, se você é branco, independentemente do seu nível social, se você é de classe alta, classe média, classe baixa, não deveria haver discriminação nenhuma, né, pela prática dos mandamentos da lei de Deus. E aí, ele pergunta o seguinte, esse escriba pergunta o seguinte para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Presta atenção. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes, dizia Jesus, o Filho de Deus. Amém, queridos? Eu vou ler até aqui. Os irmãos fiquem à vontade. Meu desejo do meu coração agora é que a graça de Deus venha sobre nós de tal forma que possamos não somente ouvir esta palavra, mas que nós possamos vivê-la no nosso dia a dia, porque Jesus, ele não compacta, não é uma compactação dos mandamentos, mas também não é uma ocultação dos mandamentos. Jesus não está ocultando, porque lá no Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus está revelando 10 mandamentos. Aqui, Jesus está apresentando apenas 2. O primeiro, logo após vem o segundo, onde ele diz que não há outro mandamento maior do que estes. E aquele escriba, aquele escritor, aquele homem que tinha intimidade com o texto sagrado, aquele homem que não era um leigo, mas era uma pessoa altamente formada e capacitada, que tinha contato com as letras sagradas, era o cidadão responsável por manter uma linha na mesma distância da próxima linha, era o cidadão responsável por manter uma letra na mesma distância da outra letra durante toda a escrita do texto sagrado. Era tão minuciosa, era algo tão tremendo, era algo tão minucioso, queridos. Aleluia. E ele chega e diz o seguinte: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E a Bíblia diz que Jesus, ele volta-se para aquele homem e diz o seguinte:
Louvado seja Deus. Jesus declarou, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogar Jesus, porque Jesus disse que aquele escriba não estava longe do reino de Deus, porque aquele escriba estava não somente escrevendo minuciosamente o texto, ele não somente tinha o cuidado de separar as linhas uma da outra, para não sair diferente do original. Se ele fosse fazer uma cópia do texto sagrado, ele fazia com que essa cópia saísse exatamente idêntica à primeira. Amém? Ele não tinha apenas cuidados com os detalhes do texto, mas ele estava conseguindo já compreender o que o texto bíblico estava dizendo. Ou seja, quando você ler a Bíblia, quando você ouve a palavra de Deus sendo pregada, e você começa a compreender, e você começa a entender o que o texto está dizendo para a gente, então vou dizer como Jesus disse: você não está longe do reino do céu, porque entendendo o que se vive, é compreendendo-se que consegue colocar em prática. Não dá para viver, não dá para obedecer, não dá para vida ser transformada enquanto não houver compreensão. Porque muitas pessoas ouviram o mestre, porque muitos ouviram e continuaram perseguindo, porque eles ouviram, mas não entenderam. E o diabo com facilidade vai lá, tira a palavra que foi semeada do coração, de forma que essas pessoas não conseguissem viver uma vida agradável a Deus através da sua fé. E aqui a palavra de Deus está nos mostrando o seguinte: a palavra está dizendo de que existe 2 mandamentos lá no Decálogo, ou nos primeiros 10 mandamentos que são citados, que foram escritos nas tábuas de pedra. Está escrito 10 mandamentos. Eles são inalteráveis, eles são perfeitos. Jesus traz aqui apenas 2. Mas por que apenas 2? Porque a prática desses 2 mandamentos é a mesma prática daqueles 10 mandamentos. Ou seja, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, não colocaremos outro em seu lugar. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, não nos curvaremos às imagens de escultura. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, não quebrantaremos os seus mandamentos, não tomaremos o nome do Senhor nosso Deus em vão. Se nós amarmos ao Deus Todo-Poderoso, nós conseguiremos viver o que Ele está dizendo para a gente viver no nosso dia a dia, de forma que o agrade. E agora, se nós amarmos a Deus, e se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não iremos matar o nosso próximo. Não virá sobre nós fúria, ira, para que eu possa tirar a tua vida. Então, se eu te amo, eu não irei te furtar, eu não vou roubar você. Amém, querido? Se eu amo você, se você me ama, eu não irei levantar falso testemunho contra você. Eu não vou cobiçar o que você tem, o que você possui. Não iremos cobiçar a esposa um do outro, o marido uma da outra, o bem, o transporte, a propriedade, o campo, a casa, a fazenda, o emprego um do outro. Não, pelo contrário. Quando eu vejo que você está sendo abençoado, eu fico feliz em saber que a pessoa que eu amo está se dando bem. Então Jesus, ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, porque não há outro mandamento maior do que estes. O que poderíamos fazer, praticar, para ser tão agradável a Deus? E aí, queridos, a palavra mostra de que o escriba entra dizendo o seguinte: que amar a Deus, respondeste bem, porque amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ou seja, se fôssemos agora para sacrificar, nenhum sacrifício seria tão importante como o amor de uns para com os outros.
quando você chega à carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo está explicando com mais detalhes esse texto, esta palavra, porque ele diz o seguinte: ainda que alguém fale em mistérios, ainda que alguém profetize, mas se não tiver amor, é apenas como sino que tine. Entende? Ainda que alguém dê o seu próprio corpo para ser queimado, isso é sacrifício, isso é um holocausto. Ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado em sacrifício a Deus, mas se você não tiver amor para com Deus e amor para com o seu próximo, de nada isso vale, de nada isso adianta. Todas as demais manifestações e operações, elas vão cessar, elas vão passar. Somente o amor subsiste, somente o amor é eterno, somente o amor é capaz de destruir e desfazer e vencer o ódio, somente o amor é capaz de vencer o rancor, somente o amor é capaz de destruir uma intriga, somente o amor pode preservar e vacinar você contra a inveja, somente o amor pode fazer você vencer o mal e faz você se aproximar de Deus a cada dia. Então Jesus, ele fala de duas coisas fundamentais. Nós temos que amar a Deus, Criador do céu e da terra, mas é nosso dever também amar o nosso próximo, o nosso semelhante, aquele que Deus criou à imagem e semelhança sua, porque se não fizermos isto, estamos desprovidos de qualquer capacidade de agradar a Deus. Amém, queridos? É necessário que a gente entenda uma coisa nesse texto que é dito: amar a Deus. Jesus, ele resume toda a Bíblia nesses 2 versículos, porque além dos 10 mandamentos, nós temos outros mais de 500, 600 ou 700 mandamentos, minúcias, detalhes da lei. É tanta coisa. Não toque nisso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo. É como diz um certo profeta: é regra e mais regra, mandamento e mais mandamento. Porém, tudo se resume em apenas 2: amar a Deus. Por que eu tenho que amar a Deus, pastor? Por que eu tenho que amar a Deus? A primeira razão é o que o nosso irmão Igor cantou nesta noite. É o motivo maior de você amar a Deus, porque nós não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Quando eu merecia o ódio, quando eu merecia a punição, quando eu merecia a flagelação, quando eu merecia ser punido, açoitado, Deus estende a sua mão de misericórdia sobre nós. Quando nós merecíamos a morte, Deus nos oferece a vida. Quando nós merecíamos o aprisionamento, Deus nos oferece a liberdade. Quando nós merecíamos açoites e chicotadas, Deus deu as próprias costas dele para serem açoitadas. Quando nós merecíamos os cravos nos pés e nas mãos, quando nós merecíamos a maldição, Deus toma a maldição que era para nós sobre si lá na cruz. Deus permite que as mãos do seu filho sejam perfuradas. Deus permite que os pés do seu filho sejam perfurados na cruz. Por que eu devo amar a Deus? Porque tudo que era punição e mal que era para vir sobre a nossa vida, Deus permitiu que fosse sobre ele. Por que eu devo amar a Deus? Porque enquanto eu merecia ser abandonado, Deus abandona o seu filho lá na cruz, ao ponto que ele não suporta e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava levando sobre si as minhas culpas, as tuas culpas.
Jesus estava levando sobre si na cruz, Jesus estava pagando a minha sentença, Jesus estava pagando a minha dívida, Jesus estava pagando aquilo que eu merecia pagar, mas eu não conseguia pagar porque era alta demais. Eu devia muito, você devia muito, mas Jesus assume o lugar que era para mim. Aquela dor era para mim sentir, aquele sangue jorrando era para ser o meu, o teu, o nosso. Mas Deus derrama o sangue do seu próprio Filho. Por que eu devo amar a Deus? Por causa de toda essa demonstração de amor que Ele demonstrou por cada um de nós. Pastor, mas por que eu devo amar o meu próximo? Porque se Deus liberou o seu amor para com todos, sem fazer acepção de pessoas, e nele nós conhecemos a plenitude do amor, quando Ele ama incondicionalmente, quem sou eu para endurecer o coração e passar a odiar você? Estaria indo agora na contramão da vontade do Deus Todo-Poderoso. É por causa do amor de Deus que Deus tem nos favorecido. Olha o texto que a irmã leu para a gente nessa noite, aqui em Filipenses, quando ela leu no capítulo 4, versículo 19. Olha o que Deus faz chegar até você. Mas você não merecia isso, eu não merecia isso, nós não merecíamos, mas Ele está fazendo chegar até você. Quando eu não perguntava por Ele, Ele perguntava por mim. Quando você não perguntava por Ele, Ele perguntava por você. Quando você não o procurava, Ele estava à tua procura. Porque é o que o Senhor tem feito desde a fundação do mundo, desde quando a humanidade caiu. Ele anda à procura dos homens para salvá-los. Ele anda à procura da humanidade para recuperá-la, para livrá-los da morte eterna. É aí que se manifesta o grande amor de Deus. E o meu Deus, dizia Paulo, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. A principal necessidade do homem é voltar-se à presença de Deus. Como dizia nosso irmão Igor, a vida de Adão e Eva lá no jardim do Éden era extremamente maravilhosa. Eles desfrutavam da presença, eles desfrutavam da intimidade com Deus, eles desfrutavam da presença de Deus, eles desfrutavam da vida, eles desfrutavam da paz, eles desfrutavam da saúde, eles tinham toda a provisão física e espiritual que precisavam, porque Deus estava com eles, e eles estavam com Deus, eles desfrutavam. Mas eles escolheram deixar tudo isso por causa de uma ambição e caíram. E parecia que não tinha mais jeito. Mas Deus se empenha em trazer o homem de volta. Deus se empenha em trazê-los de volta. Ele tem se esforçado o máximo dia após dia para nos trazer de volta a sua presença. E agora observe uma coisa. Imagina se eu resistir, endurecer o meu coração para não amar um Deus que ama tanto assim. O que vai restar de mim no futuro? Como será o meu encontro com Ele na eternidade? Se eu passei a vida inteira tendo a oportunidade de amá-lo e não o fiz. Se eu passei a vida inteira tendo a oportunidade de cantar para Ele e não fiz. Tendo a oportunidade de obedecer sua voz e não fiz. Tendo a oportunidade de se lembrar de Deus, do Criador, de seguir, de servi-lo. E se eu não o fiz, o que será de mim? O que será de nós? Eu posso dar as costas enquanto Ele fala, mas Ele nunca deu as costas para você. Você pode colocar um fone de ouvidos nos ouvidos, tapar para não ouvir a sua voz, mas Ele nunca faria isso com você. Nunca, porque Ele te ama, independentemente se você dá um abraço a Ele ou se recusa em dar. Ele te ama independentemente se você está todo dia à sua procura para o adorar ou não, mas Ele continua te amando. Mas um dia nós partiremos daqui para a eternidade.
Como ficaremos frente a frente com o amor eterno? Como ficaremos frente a frente com alguém que nos ama? Porque a maneira que os meus pecados me dominavam, eu era considerado como um lixo. Podia simplesmente Deus ter colocado no incinerador e ter queimado. Mas em vez de queimar, Ele trata em recuperar. Quem que recupera o lixo? Porque até as nossas justiças fora de Cristo era como trapos de imundícia. Olha a situação da humanidade sem Deus. Mas o que Deus faz? Deus sai à nossa procura. Aonde? Onde era que a gente estava? Lá no monturo. Deus no monturo é. Deus sai à nossa procura lá no monturo. Sai procurando. E Ele vê que a gente está perdido, atolado lá no meio do lixo, no meio da sujeira, no meio de coisas desprezíveis, porque a gente havia se tornado desprezível também. Mas o seu coração batia forte de amor, desejoso por nos encontrar. E nos encontrando, estávamos sujos e manchados, corrompidos, mudados, completamente mudado pelo efeito do lugar onde estávamos. Porque quando o vaso está dentro de casa é uma aparência. Mas quando você pega o vaso de dentro de casa que joga no monturo, que passa dias no monturo, ele muda a aparência. Ele já não tem a beleza que tinha antes. Quando Adão e Eva caem no pecado, eles perderam aquela beleza que eles tinham antes. Porque o pecado mancha, corrompe e destrói. Mas Deus não nos procura por causa de uma beleza, de uma aparência externa. Embora estejamos fragilizados, mas Deus, que é forte, está nos procurando para nos restaurar a Ele, para que possamos voltar a habitar na sua casa outra vez, para que possamos desfrutar da paz de novo, para que possamos desfrutar da vida eterna de novo, para que possamos desfrutar da sua companhia outra vez. E aí nunca mais morte, nunca mais pranto, nunca mais choro, nunca mais dor, porque o amor eterno nos encontrou, o amor eterno nos restaurou, o amor eterno nos recuperou e foi paciente conosco. Por isso que Jesus disse para aquele homem: tu não estás longe do reino de Deus. Porque aquele homem estava entendendo que era preciso amar a Deus sobre tudo e amar o nosso próximo também. Não despreze a oportunidade, não despreze o amor de Deus. Ame a Cristo Jesus, o Senhor. Ore a Ele todo dia, agradeça, peça também. Ele tem prazer em ouvir sua voz de agradecimento. Ele tem prazer de ouvir a tua petição também, porque Ele é um bom Pai. Ele é aquele tipo de pai que, em vez de se afadigar com o filho pedindo, Ele se compraz em ouvir a sua petição. Cante, exalte, bendiga seu nome. Não é à toa que o salmista escreveu no Salmo 150, em versículo 6: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. E que a paz, que excede todo entendimento, domine os nossos corações e sejamos altamente agradecidos. É muito bom sentir o amor de Deus. Você não sente vontade de se armar para matar o seu próximo, não. É muito bom sentir o amor de Deus. Você não sente desejo de vingança, não, não, não. Pelo contrário, quando você sente o amor de Deus na vida, você sente desejo de perdoar quem te ofendeu. Você tem vontade de liberar, deixar ir livre, assim como o Senhor em Cristo está nos deixando irmos livres, porque não tem coisa melhor do que liberdade.
E Deus em Jesus Cristo está nos dando total liberdade. Por isso nos reunimos nessa noite, nessa oportunidade, com estas pessoas, com estas vidas, nesta localidade, usando este som para que os vizinhos também escutem falar de Deus. Não tem coisa melhor do que ouvir falar sobre Deus. Quantas pessoas neste mundo afora desejariam um momento como estes? Quantos não pagariam caro para um momento desse estar acontecendo? Mas eles estão em o pão. É muito bom ouvir falar sobre o nosso Deus, porque ouvimos falar de uma perfeição que nós não encontramos uns nos outros. Mas olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós encontramos em Deus o amor sacrificial, porque Ele se sacrifica lá na cruz, para que hoje você receba o Espírito e anda em novidade de vida por esta terra, por esta pátria, onde você for, onde você estiver. Deus vai estar com você. Amém? Graças a Deus por esse momento. Graças a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe cada dia nossos irmãos que aqui residem. Que o Senhor abençoe esse lugar, essas famílias. E que haja muita salvação para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos passar aqui para o nosso irmão André Carlos, agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer a presença do seu neném, vizinho da gente. Nosso irmão Neném que está presente, que é vizinho aqui da irmã Gracinha, da irmã Geralda, né? Agradecemos a presença dele. Ele que tem sempre estado, né? Sempre que tem culto aqui nessa localidade, ele comparece, é muito bom. Bem-aventurados que ouvem. Jesus mesmo disse, né? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe com salvação esta vida, porque Jesus Cristo é este ser que salva, este Senhor que salva, que restaura vidas. Agradecemos pelos vizinhos que têm ouvido, direta ou indiretamente, mas que têm ouvido. Amém? Agradecemos pela vida do nosso irmão e amigo Batista, que é o dono da casa, que nos dá essa permissão. Ele poderia vetar, mas não, ele está dando liberdade para acontecer. Louva a Deus pela vida da irmã Geralda, que foi a primeira pessoa aqui que entregou a vida para Jesus, abrindo essa oportunidade. E ao vir, entrando aqui nesse lugar, minha filha dizia, pai, está chegando? Está longe. Mas, minha filha, estamos chegando. Está perto. Está chegando. E ao ver tantas luzes acesas de longe, tantas famílias, sabe como é importante a permanência de vocês de pé. Eu senti no meu coração como é importante. Até me deu vontade, ó Jesus. Obrigado, Deus. Mas é mistério. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo. Não pare. Imagine quantas pessoas estão saindo daqui para ir lá para a África. Mas nós não precisamos ir tão longe. Amém? Deus abençoe os irmãos que vieram ali do Poço de Moura, nosso irmão Jonathan, né? Sentimos a falta dele ontem, mas ele chegou aqui, graças a Deus, hoje. É porque quando a gente se torna uma família é assim, né, irmão André Carlos? Faltou um, a gente já sente. Louvado seja Deus. Agradeço pela vida nosso irmão Davi, irmão Igor, irmã Darquinha, né, que veio com os irmãos. Minhas companheiras de viagem vieram lá de Olho d'Água. Nosso irmão André Carlos tem cooperado conosco. E a Igreja da Barra. A Igreja da Barra que tem sido um ponto de apoio forte para que a obra de Deus nessa região permaneça. Irmão Antônio? O senhor sabe do valor, né? Do show de pele, enfim. É valor, viu? Importante. Muito, muito. Vale mais do que milhões. Muito mais, muito mais, muito mais. Porque ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho.
Eu estou edificando uma casa ali para o meu pai, próximo de mim, para a gente poder cuidar melhor deles. O que eu poderia fazer se o varão não estivesse comigo? O que eu poderia fazer se o nosso irmão André não estivesse lá cooperando comigo? Eu não ia conseguir. Tem coisas que você faz, mas se você tiver uma mão amiga, um braço forte ali com você. E não é somente Deus, pessoas, humanos. Deus usa pessoas para fazer sua obra. Amém? É tanto que recentemente ouvi quando alguém dizia de que uma certa pessoa não cria na Bíblia porque tinha sido escrito pelo homem. Eu disse, eu ia ignorar se alguém tivesse dito a Bíblia foi escrita por um cavalo, um antílope, um boi, alguma coisa do tipo. Mas Deus usa pessoas. Por que Deus usa pessoas? Porque Deus ama você. Deus conta contigo. Amém, queridos? Olha quando é mandado a terra. Olha só como Deus não faz acepção de pessoas. Quem estava lá? Estava da linhagem dos hebreus, Maria e José, que eram uma mãe biológica, outro pai adotivo. Estava quem mais presente, se adorando? Os magos do Oriente, que até onde tem informação não eram judeus, não era do povo hebreu. Veio e se prostrou também. Quer dizer, Deus estava dizendo o quê? Eu vim para salvar tanto estes como aqueles. É maravilhoso esse Deus. Ele estava desde o nascimento quebrando a barreira de separação. Isso ele está fazendo até hoje. Vamos orar?